Pessoal, tudo bem? Eu sou o evangelista Jonatas, para quem não me conhece, e hoje eu vou estar ministrando a lição 2 da Escola Dominical. Esse trimestre nós vamos falar sobre o tabernáculo e o seu significado para a vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre as ofertas para o tabernáculo, um assunto bem importante, sempre muito interessante falar sobre ofertas, né, que é algo que nós devemos fazer com alegria. E calhou, né, de cair para mim, que já trabalho com isso, então ficou um assunto eu fico bem à vontade de falar sobre ofertas aqui com o povo de Deus. Hoje, nesse dia de domingo. Para começarmos, vamos fazer a leitura bíblica que fica aqui em 2 Coríntios 9, do versículo 5 ao versículo 7. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, que diz: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor Jesus, apresentando nossos corpos, Senhor Jesus, como sacrifício vivo diante de Ti. Agora te pedimos, Deus, que venha estar, Senhor Jesus, nesse dia, trazendo, Senhor Jesus, da sua sabedoria para nossos corações, que nós venhamos aprender, Senhor Jesus, a ser desprendidos, a ser a usar de liberalidade, Senhor Jesus, para com as ofertas trazidas diante de Ti. Que nós venhamos aprender, Senhor Jesus, e que nossos corações venham ser territórios férteis, Senhor, para que a sua semente venha entrar, brotar e dar bons frutos. É isso que nós estamos te pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, hoje nós vamos tratar sobre as ofertas trazidas para o tabernáculo. O objetivo geral da lição de hoje é estudar a história de quando Deus manda o povo trazer as ofertas para o tabernáculo, analisar qual foi o pedido específico de Deus, descobrir qual foi a reação do povo e extrair lições de vida para a nossa vida cristã. Para atingirmos esses objetivos, nós vamos usar o seguinte resumo: uma introdução, um desenvolvimento com o pedido de Deus, 2, a resposta do povo e o que aprendemos, com uma breve conclusão. O fundamento de hoje é: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. O ponto central da lição de hoje é que ofertar é um ato voluntário de amor à obra de Deus. Amados, na lição passada nós vimos sobre o tabernáculo e o seu modelo. Foi mostrado aqui pelo nosso evangelista Carlos o modelo do tabernáculo, ali um molde 3D, né? Hoje nós vamos ver os insumos, como que foi feito, como é a arrecadação do material para a construção desse tabernáculo. Como os irmãos já sabem, o povo de Israel, depois que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, peregrinou ali por 40 anos no deserto. E ali havia uma grande tenda, né? Uma grande tenda da congregação, ali o tabernáculo, onde era apresentados sacrifícios ao Senhor. Como é que foi construído isso, né? De onde que tiraram material ali para a construção desse tabernáculo? É o que nós vamos ver na lição de hoje. Vamos fazer aqui, inicialmente, a introdução. A presente lição tem por finalidade nos conscientizar do desprendimento, né, liberalidade. A gente vê aqui a imagem, a mãozinha ali, e saindo ali as avezinhas, né, ou seja, algo liberal, dá uma ideia de liberdade, né. Contribuir para uma instituição não pode ser visto como uma obrigação, mas prazer, e uma chance de se glorificar ao Senhor através de amor e de bondade. A oferta alçada, ela não é uma obrigação, ela é algo voluntário, é algo que se dá por vontade, com alegria, com prazer. E para termos essa alegria, nós precisamos entender a importância disso para que nós venhamos
a ter uma obra próspera, né? Uma obra próspera, ela exige disso. Mas não somente a igreja em si, mas qualquer instituição. A gente vê que precisa desse insumo, né? Precisa de uma entrada, né? Os órgãos governamentais, eles precisam dos impostos para que eles paguem ali a folha de pagamento, para que paguem a luz, a energia. Da mesma forma funciona na igreja, né? Nós precisamos da contribuição para que nós venhamos a ter uma obra próspera. Tudo que cerca a gente aqui, né, os microfones, luz, tudo precisa de dinheiro para poder bancar. E como que a gente consegue esses insumos? Também a gente vê que funciona da mesma forma. E aqui a gente vai ver que o tabernáculo, ele é, em tudo, né, uma sombra das coisas que viriam a acontecer. Aí aqui, vivendo em espírito, vemos que a melhor coisa é dar do que receber. Ou seja, é muito melhor você dar do que você receber. Isso aí é um versículo que muitas pessoas até, às vezes, não entendem por quê. Mas é melhor dar porque você tem um prazer maior, você vê um retorno. Quando você olha ao seu redor e vê uma igreja aqui lotada de coisas, de bancos, com as contas em dia, a gente sente prazer porque nós fazemos parte disso. Neste aspecto, o povo de Israel serviu como um exemplo de contribuição, apesar da escassez de recursos. Já pararam para pensar numa coisa? Imagina só o povo no meio do deserto, atravessando um deserto ali, em direção a Canaã, mas atravessando ali o deserto e contribuindo para a obra. Olha que coisa maravilhosa. Eles atravessando ali, passando escassez de água, escassez de recursos, mas ainda assim contribuindo. E a gente vê o apóstolo Paulo, ele diz: em tudo o que fiz, mostrei a vocês mediante o trabalho árduo que devemos ajudar aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. E aqui no próximo slide a gente vê o tabernáculo como um tipo de Cristo, né? O próprio tabernáculo, ele simbolizava Cristo. Temos aqui a cruz de Cristo, e na base da cruz a gente vê o altar de bronze, onde eram oferecidos os sacrifícios, a pia de bronze, ali subindo um pouco, né, entrando mais para o Santo dos Santos, a gente vê ali, não, para o Santo dos Santos não, para o Santo Lugar, a gente vê o candelabro de ouro, ali à esquerda, e os pães da proposição ali um pouco mais à direita. Então, percebemos ali que no Santo Lugar tinha o candelabro de ouro e a mesa dos pães da proposição. Ali no limite entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar, temos o altar de ouro, onde era queimado o incenso. Então, tudo isso aqui exigia insumos. A gente vê aqui no altar de bronze, precisava do cobre, né, do bronze. Subindo mais ali, o candelabro de ouro, os utensílios, né, para a manutenção desse material. E ali o altar onde era queimado o incenso. O incenso, ele simboliza hoje em dia a oração dos santos. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas perceba que até mesmo o incenso precisava de material para se fazer o incenso. Subindo mais, entrando no Santo dos Santos, temos a Arca da Aliança ali, com os querubins ali no propiciatório, também de ouro. Então, todo esse material seria construído como? A gente vai observar aqui como foi feito essa arrecadação. O pedido de Deus. Deus mandou trazer ofertas para o tabernáculo. 2, os tipos de oferta. E 3, a simbologia envolvendo essas ofertas. O pedido de Deus. Deus manda trazer oferta para o tabernáculo. Quando o povo se estabeleceu próximo ao Sinai, depois de ter sido liberto da escravidão do Egito, ele recebeu as leis do Senhor. A gente vê aqui na figura, né, a figura do filme, né, dos 10 mandamentos. Logo após, Moisés recebeu a ordem do Senhor de mandar o povo trazer uma oferta alçada para fins de construção do tabernáculo. Então, a oferta alçada, ela tem um objetivo, né? Sempre tem um objetivo, tanto que a gente vê aqui nos nossos cultos, que tem a palavra da oferta, ela indica ali, ele sensibiliza
as pessoas sobre qual que é o objetivo. No caso aqui, as ofertas seriam trazidas para a construção do tabernáculo, para que o tabernáculo fosse edificado. A gente vê aqui, segundo John Wesley, aqui no próximo slide, essa oferta deveria ser dada de boa vontade e com o coração aberto. Em Marcos 12, do versículo 41 ao 44, nós temos a oferta da viúva. Veio aquela viuvinha, né? Aí ela chegou ali no gasofilaço e entregou duas moedinhas. E as pessoas podem até pensar, mas isso é pouca coisa. Mas Jesus ele deixou bem claro que aquilo ali era a coisa mais importante, porque era a única coisa que ela tinha. Então, isso é importante de nós sabermos, que o que nós damos de coração, eles são valorizados. E até hoje, a história dessa mulher é lembrada. Mesmo a oferta tendo sido tão pouquinha ali, 2 moedinhas, mas até hoje ela é lembrada como um exemplo de desprendimento. No caso do povo de Israel, não foi prescrito a eles o que ou o quanto deveriam dar, mas foi deixado a boa vontade, a sua generosidade, para que eles mostrassem essa sua boa vontade com relação à casa de Deus e ao seu ofício. Então, não foi dito, vocês vão ter que trazer tais coisas. Não, mas foi deixado para a vontade de cada um. É claro que existiam, né, naquela época, as contribuições que eram obrigatórias, né, mas só que, nesse caso da oferta alçada, foi dada a finalidade da oferta, e aí a oferta foi levantada. Né? Alçada significa que ela foi levantada, foi de caráter voluntário. Os tipos de oferta. O Senhor especificou o tipo das ofertas que deveriam ser trazidas. A finalidade era a construção tanto do tabernáculo como de seus utensílios. A gente vai ver mais à frente. Próximo slide, a gente vê aqui ouro, prata, bronze, tecidos, peles, linhas de vários tipos, de várias cores, azeites e especiarias para o óleo da unção, pedras preciosas para o vestuário do sumo sacerdote. Tudo isso está especificado lá em Êxodo 25, do versículo 3 ao versículo 7. E esse material, ele foi trazido em uma grande quantidade. A gente vai ver também à frente. Item 1.3, significado da simbologia envolvendo as ofertas. Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Deus mandou trazer as ofertas para o tabernáculo e o povo o atendeu com prazer. Então, se Deus mandou naquela época, no Antigo Testamento, como a gente viu aqui no slide anterior, o Velho Testamento é uma sombra do que aconteceria no Novo. Então, se Deus mandou no Antigo Testamento trazer as ofertas, no Novo Testamento a gente usa a mesma simbologia para que nós possamos deixar que Jesus seja a primazia em nossa vida. E é o que diz aqui também no slide. Da mesma forma, a vontade de Jesus, do Senhor Jesus, deve ser primazia em nossa vida. 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, a nossa contribuição à obra do Senhor precisa ser com alegria, precisa ser feita com alegria, precisa ser em caráter de festa. É por isso que sempre que a gente recolhe as ofertas aqui, a gente canta, louva, e é uma forma de louvar ao Senhor com alegria, através das nossas ofertas. E aí, definindo, né, as ofertas para o tabernáculo. O ouro, ele simboliza a glória e a divindade, isso aí a gente não tem nenhuma dúvida. Prata, o preço do resgate, então a gente vê que as moedas de prata, inclusive, foram um simbolismo ali do que foi pago ali para entregar a Jesus, né? A prata é um preço de resgate. Bronze, cobre, significa juízo. Linho fino significa pureza, retidão. Pelo de cabra, humildade, simplicidade. Pelo de carneiro, a gente nem precisa falar sobre isso, né? O cordeiro, né? Pelo de carneiro tingido de vermelho significa oferta de sangue pelos pecados. Pele de texugo, um exterior desagradável, sem atratividade. Então, a parte de fora ali, que era a pele de texugo, é algo meio que sem atratividade. Mas a gente vê madeira de acácia, significa a humanidade de Cristo. O azeite, para as lamparinas, simboliza a unção do Espírito Santo. Sempre que a gente vê azeite na Bíblia, significa a unção do Espírito Santo. A cor azul, representando o céu, de onde veio o Messias. A cor carmesim, o sangue de Jesus para o sacrifício pelos pecados.
A cor púrpura significa a realeza do Messias. E a cor branca, a santidade, né? Imaculado, algo sem mancha. E as especiarias para o incenso. O incenso, como nós sabemos, nós não temos a prática de queimar incenso em nossas igrejas, mas no Antigo Testamento tinha-se a prática de queima de incenso. E hoje foi substituído pela oração aos santos. Era uma sombra, né? O incenso queimado no Antigo Testamento era a sombra da oração hoje queimada diante do altar de Deus. Ok, prosseguindo. Vemos que o tabernáculo, em todos os aspectos, apontam para o Senhor Jesus Cristo. E com a oferta não é diferente. E aqui a gente tem a imagem do cordeiro, né, que apontava para o sacrifício de Cristo. O sacrifício daquele cordeiro sem manchas apontava para o sacrifício de Cristo, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sintetizando o tópico 1, as ofertas trazidas para o tabernáculo também apontam para os dias atuais. Então, as ofertas que eram trazidas na época lá de Moisés no deserto, também apontam para as ofertas que nós ofertamos hoje. Ok? Vimos então o pedido de Deus. Agora vamos partir para o tópico 2, que é a resposta do povo. Como que o povo respondeu a isso, né? Em Êxodo 35, o pedido para que o povo trouxesse oferta foi reforçado. Então, foi depois, um pouco depois dessa história que nós lemos, em Êxodo 35, é feito um novo pedido para que o povo, com o coração voluntário, se empenhasse em ofertar para a construção do tabernáculo. Então, vamos lá. Êxodo 35, versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objeto de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. Então, esse hábito que nós temos de orar antes de recolher as ofertas e consagrar as ofertas ao Senhor, ele vem desde a época lá de Moisés, onde era feito da mesma forma. As ofertas, elas eram trazidas e eram consagradas para a obra de Deus. Elas não eram utilizadas para nenhuma outra finalidade, senão a obra do Senhor. Exatamente igual nós fazemos aqui em nossas igrejas. Aqui nós temos o nosso quadrinho, né? No próximo slide, nosso tradicional quadrinho, canteiro de obras. Está ali o tijolinho falando: oi, eu estou aqui para oferecer meus serviços, espero que você possa me usar. Vemos que temos uma igreja em construção e está ali Jesus, que é o construtor, dizendo: certo, eu tenho um lugar especial para você. A gente vê ali que tem um espacinho ali para ser colocado aquele tijolo. Então, cada contribuição que nós damos para a obra do Senhor é um tijolinho que nós colocamos aqui na igreja. É um tijolinho que nós colocamos na obra do Senhor. É uma cesta básica que vai para a Bahia. É uma família que chega aqui pedindo alguma coisa e que nós conseguimos suprir ali a necessidade. Tudo isso parece pouco, mas nós que somos usados como pedra viva do Senhor, como diz aqui em 1 Pedro 2, versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 5. Então, observamos a importância de cada um de nós, né, trabalharmos juntos, bem ajustados, para que a obra de Deus consiga fluir. Cada um conforme Deus tocar em seu coração. A quantidade ofertada. Item 2. A lei mosaica já tinha determinado as contribuições obrigatórias. A gente vê lá, tinham outros tipos de contribuições que eram obrigatórias, por ocasião das festas judaicas. Mas, com relação às ofertas alçadas, essas eram em caráter voluntário, conforme a disponibilidade de cada um. A gente vê em Êxodo 36, versículos 6 e 7, que o coração do povo se moveu de tal forma com o pedido do Senhor, que eles trouxeram uma grande quantidade de ofertas. A quantidade foi tão grande que Moisés teve que proibir o povo de trazer mais ofertas. Então, quando chegou a quantidade suficiente, Moisés disse: chega, para, já veio muito. E a gente vê aqui, Êxodo 36, versículo 5, o povo está trazendo muito mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Olha que coisa bonita de se ver, né? No meio de um deserto, a gente vê o povo trazendo uma quantidade de ofertas que teve que mandar parar. Não, chega, é muita coisa aqui, já é o suficiente.
Agora, vamos falar sobre a origem dessas ofertas. Você imagina, né, que eles saíram do Egito, trouxeram uma quantidade de material com eles, mas de onde que veio esse material, né? Eles eram escravos no Egito, então como que eles podiam trazer ouro, prata, tecidos nobres? Então vamos lá. A origem de tantas ofertas. Após a saída do Egito, o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto e acamparam no deserto do Sinai. O povo que era escravo durante 430 anos, agora ofertava de forma abundante, tanto que teve que mandar parar de contribuir. De onde veio tanto material? Em Êxodo 3, versículo 21 e 22, encontramos essa resposta. As mulheres hebreias pediram para suas senhoras e suas vizinhas o que elas pudessem doar de material. Assim, o povo de Israel obteve o pagamento pelos anos que passaram de escravidão. Então, como nós conhecemos a história, né, quando houve aquela fome lá na época de Jacó ali, teve uma grande fome na terra de Canaã, e eles subiram para o Egito, né, para procurar comida. Então, José, que era filho de Jacó, estava lá e ele disse, é claro que a história é muito maior do que isso, mas vamos atalhar aqui que não é o objetivo. Levou a família toda para lá para morar no Egito. Aí, com o passar do tempo, eles acabaram se tornando escravos no Egito. Porque a população de Israel começou a crescer muito, e aí eles tornaram-se escravos dos egípcios. Quando o Senhor liberta o povo, ele dá o povo não poderia sair de lá com as mãos abanando. Então, é feito esse pedido, né, por parte das mulheres hebreias, principalmente, o que elas pudessem contribuir, para que elas não saíssem com a mão abanando. Seria como se fosse uma indenização pelo tempo que elas passaram ali. E elas receberam de bom grado. Inclusive, diz que as egípcias entregavam de bom grado. E assim, o povo obteve, né, o pagamento pelos anos que eles passaram ali na escravidão. E era com esse material que era doado para a construção do novo tabernáculo, do tabernáculo na época de Moisés. No meio do deserto, eles precisavam de um local de adoração. Esse local era um local temporário, mas ele precisava ser construído com o melhor material que tivesse. Então, veio ouro, prata, bronze, tecidos nobres, como nós vimos nos slides anteriores. Sintetizando o tópico 2, a boa vontade do povo de Israel em contribuir é um exemplo a ser seguido nos dias atuais. Então, assim como eles estavam em uma situação de escassez e contribuíam com todo o coração, hoje, que nós temos tudo à nossa volta, precisamos fazer o mesmo. O que nós aprendemos? Primeira lição, uma lição de obediência. O povo de Israel não era obrigado a contribuir, mas quando o Senhor mandou trazer as ofertas voluntárias, eles fizeram de coração aberto. Vemos aqui, nesse próximo slide, a figura aqui da oferta de Abel. Então, a gente vê que tiveram dois tipos de oferta, né? A oferta de Caim e a oferta de Abel. Abel ofereceu o melhor que tinha. E Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Diz até uma oferta como algo que ele não necessariamente estava entregando de coração. Então, essa é uma grande lição para nós, né, de obediência, levar com todo o coração aberto para a obra do Senhor. Como cristãos, precisamos obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa vontade. Então, quando nós ofertamos, temos certeza que estamos depositando, fazendo um grande depósito no céu. Não necessariamente ter retorno, mas que a obra seja feita da melhor maneira possível. A vontade do Senhor é bem clara, em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, a gratidão, isso é uma gratidão, né? O dízimo, que é uma devolução, o dízimo você está devolvendo, ou seja, você está dando porque você recebeu. A oferta alçada é algo voluntário, algo que você desprendidamente colabora. Precisamos negar a nós mesmos e agir conforme a vontade de Deus. Então, precisamos nos desprender dos nossos desejos egoístas e doar para a obra de Deus, porque a gente sabe que a vontade de Deus é bem maior do que a nossa. Temos aqui uma lição também de fé.
Os israelitas trouxeram tantas ofertas que foram proibidos de trazer mais. Isso é um ato de fé. Ajudar sem murmurar, sem reclamar, sem buscar nada em troca. O povo de Israel creu de tal forma que se desfizeram do que eles possuíam. No deserto eles tinham muita escassez, tinham falta de água, falta de quase tudo, faltava tudo ali. Pode ver que até de vez em quando precisava de chover maná dos céus, codornizes, etc. Porque o povo tinha uma escassez muito grande, mas contribuíram com o coração aberto. Isso é uma lição para nós nos dias atuais. Deuteronômio 28, versículo 12, diz, que se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Veja só que isso é uma bênção, que foi lançada lá no Monte Gerizim, Deuteronômio 28, é uma bênção que está destinada àqueles que obedecerem ao Senhor. Então, o povo de Israel sabia que de nenhuma forma eles passariam necessidade. De alguma forma o Senhor supriria as suas necessidades. Precisamos ter esse tipo de fé, alimentada pela certeza e convicção de que Deus nunca nos deixará nem nos desamparará. Está lá em Hebreus 13, versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. Então, como nós costumamos ouvir nos nossos cultos, a gente dá o primeiro passo e Deus coloca o caminho depois. A gente dá o passo de fé e Deus vai colocando o caminho conforme nós vamos confiando nele. Então, a oferta ela precisa ser dada sabendo-se de que Deus nada deixará faltar, assim como Ele não deixou no deserto. A lei da semeadura, item 3, no tópico 3. Tudo que nós plantamos na vida, nós colheremos. Nós ceifaremos tudo o que fazemos, seja bom ou seja mal. Em João 5, versículo 29, nos diz: e sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal, ressuscitarão para serem condenados. Percebemos que tudo que o homem planta, isso também ele colhe. O que o homem plantar, ele também vai ceifar. Quem cultiva em sua vida os frutos do Espírito, está lá em Gálatas 5, versículo 22, vai colher as virtudes espirituais de sua vida. Então, quando nós semeamos coisas boas, nós certamente colheremos coisas boas. Quem cultiva na sua natureza humana, por outro lado, vai colher escuridão e tristeza. Então, vemos aqui, Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon, para quem não sabe, é o dinheiro. Inclusive, se tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo, que a equipe da Escola Dominical, juntamente comigo, vamos estar respondendo. Lembrando dos 3C também, Curta, comente e compartilhe. Isso aí faz com que o algoritmo do YouTube evangelize para nós. Então, faça lá os 3C, coloque suas dúvidas aqui embaixo, que certamente a equipe da Escola Dominical irá respondê-los. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro. Então, ou é aquele negócio do cobertor curto. Você puxa aqui embaixo, puxa em cima e descobre embaixo. Então, o importante é nós nos dedicarmos inteiramente à obra do Senhor e esquecer ali o apego ao dinheiro. Ainda porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Quando plantamos com liberalidade e amor, certamente colheremos frutos de bênçãos. Então, pode ter certeza que, semeando na obra do Senhor, iremos estar colhendo frutos de bênçãos em nossas vidas. Não é teoria da prosperidade, mas é uma promessa que o Senhor deixou para nós. Ele não deixará faltar, e a gente vê aqui que Ele abrirá os depósitos dos céus. Conclusão. O pedido de Deus com relação às ofertas para o tabernáculo são um exemplo de que podemos exercer a nossa generosidade sem necessidade de sermos pressionados. Então, não precisou que Moisés ficasse pressionando o povo,
o povo trouxe de bom grado, porque eles sabiam que ia ser aplicado na obra de Deus. Assim também é com nossos dias atuais. Quando nós permitimos que o amor de Deus flua em nosso ser, o desejo e a alegria de ajudar e ofertar nossa vida, flui em nosso ser o desejo e a alegria de ajudar e ofertar, nossa vida, nossos bens, nossos recursos financeiros, nossas virtudes, são milagrosamente supridos, sem sermos contaminados com nenhum tipo de avareza. Então, é só permitir o amor de Deus fluir em nossos corações e nós vamos ser supridos com as nossas necessidades. E aí, vemos aqui Provérbios 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentarem, e outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, versículo 24. E aí, eu deixo para vocês aí esse ensinamento, com a certeza de que isso vai frutificar em nossos corações. Para nós refletirmos, vou deixar aqui 4 perguntinhas que estão na nossa lição. O que Deus pediu para o povo em Êxodo 25, versículo 2? Pediu a oferta alçada. Como que o povo reagiu? Ele reagiu trazendo de coração aberto. Quais são as lições que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos obediência, fé e a lei da semeadura. Lembrando 2 Coríntios 9, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância também se fará. Como podemos fazer para não sermos contaminados com a avareza, permitindo que o amor de Deus flua em nosso ser? Amados irmãos, que Deus abençoe a todos que acompanharam essa aula. Agora vamos fazer uma oração para nós encerrarmos e pedindo a Deus que Ele faça com que essa palavra produza bons frutos e que nós venhamos realmente praticar isso. Ofertar com generosidade, com desprendimento, com leveza no coração, porque é um momento alegre, afinal de contas. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa aula abençoada. Te pedimos, Deus, que venha estar, Senhor, em nossos corações, produzindo, Senhor, o fruto do Teu Espírito. Te pedimos, Senhor, que venha derramar, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um de nós, Senhor Jesus, essa generosidade, essa leveza, Senhor, ao contribuir, esse desprendimento, para que nós venhamos, Senhor Jesus, sempre te servir da melhor maneira possível, com nossos dízimos, com nossas ofertas, assim como foi na época de Moisés, assim como foi na época do tabernáculo, que nós possamos também, Senhor, trazer nossos corações cheios de alegria, Senhor Jesus, para contribuir com a Tua obra. Te agradecemos, Senhor Jesus, por essa mensagem, te agradecemos pela nossa aula de hoje e que venha, Senhor, estar, Senhor Jesus, produzindo frutos em nossos corações. Te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de agradecer aqui, fazer um agradecimento especial também, né, à superintendência da Escola Dominical, que me deu essa oportunidade de estar aqui, e até a próxima aula. A paz do Senhor.